Olá, meus irmãos, graça e paz. Para nós é uma alegria muito grande, um prazer estarmos aqui para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Apesar da nossa tentativa de live na quarta-feira não ter dado certo, nós estamos hoje aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, juntos, mesmo distantes, mas online, aproveitando toda a tecnologia que Deus tem nos dado. Louvamos a Deus pela sua vida, pela oportunidade que temos de podermos engrandecer o nome do Senhor. Então queremos que tu possas estar conosco, louvando o nome dele e sendo grato por tudo que ele tem feito, por tudo que ele há de fazer na minha e na sua vida, tá certo? E também gostaria de pedir desculpa de antemão a vocês, porque hoje as crianças estão em casa, então você pode ver de vez em quando o Matias passando por aqui, ou um barulhozinho de pés correndo, é ele, um barulhinho, um grunhido, o Douglas também, mas vamos estar cultuando a Deus assim mesmo, para a glória dele. Então convido você a abaixar sua cabeça, a fechar seus olhos, vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome dele. Pai, te louvamos por tua fidelidade, por quem tu és, pelo Deus maravilhoso que nós servimos. Muito obrigado, Senhor, por ser tudo aquilo que nós precisamos, por nos dar Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, e pela fé na obra salvadora dele, nós podemos ser salvos da condenação do pecado, da presença do pecado futuramente, do domínio do pecado hoje. E poderemos, ó Deus, reencontrar nosso querido irmão Fernando nos céus, assim como tantos outros, ó Deus, que foram salvos pela graça, por meio da fé em Ti. Muito obrigado por tudo. Continua, Deus, a receber esse culto para a glória do Teu nome. Te oro e te agradeço por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a louvar o Senhor com essa canção junto com a gente. Essa canção que traz ânimo e alegria às nossas vidas, porque ela é a certeza, ela traz a verdade da certeza que estaremos para sempre com o Senhor nos céus. Porque acreditamos que Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, no hoje, no sempre. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não há, mas eu bem sei, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a
ti enfrentarei sem medo. Então, que nós já temos em Cristo, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós acreditamos e confiamos que porque Ele vive, nós temos esperança de um amanhã perfeito. Ele é a nossa viva esperança. Irmãos, não sei se vocês devem estar estranhando estar usando óculos, mas é porque eu foquei um pouco demais em estudar a palavra esses dias, e eu descobri que realmente a terra não vai ficar mais nítida para que eu possa enxergar melhor. Então eu tenho que usar desses artifícios humanos para poder enxergar melhor. Então, percebendo isso, eu tive que ir lá no fundo da gaveta pegar esse meu óculos antigo e ver que ele ainda funciona, né? Antigo não, porque é o óculos mais recente que eu fiz. Antigo porque faz uns 3 anos que eu não uso ele. Mas tá funcionando, eu sei que eu tenho que fazer um óculos novo. Mas só de óculos mesmo, para eu poder entender aqui a letra daqui, ó. Tá vendo? Tá dando para acompanhar, ó. Aqui, bonitinho. Talvez eu não entenda nada, né? Mas isso aqui é um pouco a introdução do estudo de hoje. E eu não estava conseguindo enxergar nada. A letra da Bíblia estava muito pequena, eu estava embaralhando tudo. Eu falei, quer saber, vou me render e vou pegar os óculos. Tá vendo? Matias concordando comigo. Tem que pegar óculos. Não pode ficar sem enxergar óculos, não. Sem enxergar sem os óculos, né? Então, é maravilhoso podermos estudar a palavra de Deus. Hoje o conteúdo vai ser fantástico, meu irmão. Deus é maravilhoso. Eu pergunto a você, você acha que o coronavírus como eu posso dizer, ele está predizendo o fim? Será que o coronavírus está anunciando o fim do mundo? Você acha que é o fim? Se você acha que sim, vamos estudar um pouquinho isso hoje. Se você acha que não, vamos estudar isso um pouco hoje também. Isso vai ser maravilhoso, tá certo? Então eu gostaria de convidar você também a continuar louvando ao Senhor. Vamos cantar mais uma canção ao nosso Deus. Essa canção, nós vamos louvar o Senhor agora, ela fala que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, nós vamos poder louvar o Senhor com essa canção, que exalta o nome dele, como diz em Romanos capítulo 11. Mas eu gostaria de convidar você a louvar o Senhor com um ritmo um pouquinho diferente. Vai ser um pouquinho mais animado, mas essa canção você sabe. Então, vamos juntos louvar a Deus, tá certo? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque
dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Amém. Que possamos continuar louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus sempre com as nossas vidas, porque cantar canções é maravilhoso, alegra muito o nosso coração. Eu gosto muito de poder misturar músicas assim e louvar o nome do nosso Deus, porque é divertido, eu gosto. Música é algo que realmente traz alegria para as nossas vidas, mas adoração não é apenas isso. Adoração é tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Eu posso estar simplesmente cantando para o meu prazer e não para a glória de Deus. Então, que nós possamos realmente dedicar cada canção, cada minuto da nossa vida para o louvor da glória do nosso Deus. Amém? O que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, meus irmãos, é algo que é extremamente importante para a nossa vida como cristãos. Porque, por muitas vezes, nós temos medo, alguns textos, algumas profecias que são encontradas na Bíblia, infelizmente, por falta de sabedoria de algumas pessoas, eles acabam misturando textos fora de contexto e são usados como pretextos para que você e eu façamos muitas vezes o que esses líderes religiosos querem. A minha intenção aqui é esclarecer para vocês o que está acontecendo e dizer para vocês claramente, não é o fim, não é o fim do mundo. Essa pandemia que está acontecendo não vai trazer o fim da humanidade. Jesus não está voltando por causa disso, não. Existe uma série de outras evidências, existe uma série de coisas que nós precisamos entender e estudar para realmente compreender o que está acontecendo hoje em dia. E esse pequeno gráfico meio mal amanhado que você não está entendendo nada, a partir de semana que vem nós vamos ter outros encontros. Eu vou trazer um PowerPoint bem bonitinho explicando passo a passo aqui para você que você possa acompanhar direitinho, mas hoje eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre aquilo que Deus tem feito hoje na vida da sua igreja, o seu corpo, o corpo de Cristo, aquilo que Deus fez no passado na vida de Israel e aquilo que Deus vai fazer de novo com o mundo por meio de Israel depois que a igreja for arrebatada. É preciso entender que vários acontecimentos na história ainda vão acontecer para que chegue o fim. Quando as pessoas começaram a compartilhar aquelas correntes no WhatsApp de Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 24, as pessoas começaram a ter medo porque começaram a ver que haviam doenças e guerras e não sei o que, as pessoas começaram a achar que é o fim do mundo. Eu comecei a pensar, rapaz, como as pessoas realmente não conhecem a verdade bíblica, não conhecem a verdade de Deus. Então eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesse momento. Eu não vou dizer que é de manhã, tarde ou de noite, porque eu não sei que horas você vai estar acompanhando. Espero que você esteja acompanhando a transmissão hoje à noite, na quinta-feira à noite. Mas se você não tiver, Deus te abençoe, meu irmão. E que esse conteúdo sirva de grande alimento espiritual para a sua vida. Então eu gostaria que você entendesse comigo, meu irmão, que Deus tem um programa maravilhoso para a sua criação, a humanidade. E esse programa, nós temos que entender que ele lida de forma diferente com o ser humano. Então Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como diz Hebreus 13:8. Porém, a maneira com que ele usa
para lidar com o ser humano muda. Deus muda a sua maneira de lidar com a humanidade. Tá certo? Então, é importante entender que as dispensações, que são administrações de Deus, do grego oikonomia, tem a tratar os nossos corações a vontade de Deus específica para um povo, para uma época, para um propósito. E nós, como igreja, corpo de Cristo, temos essa dispensação. Vivemos hoje na dispensação da graça. Pregamos o evangelho da graça. Nós fazemos parte da Igreja Bíblica da Graça aqui no Ibura, no Recife. Então, é importante entender que existe hoje um propósito de Deus para a igreja, o seu corpo. Podemos depois trazer esse assunto um pouco mais exaustivo para que você possa entender minuciosamente os detalhes, mas eu queria que você entendesse basicamente uma coisa. Existe uma grande diferença entre os judeus e os gentios. Gentios são hoje quem representa a igreja corpo de Cristo, nós, você e eu. E todos aqueles judeus também que se converteram ao cristianismo fazem parte do corpo de Cristo. Mas judeus, eles eram o povo escolhido de Deus, eles eram uma nação separada. Então, para que um gentio pudesse fazer parte da promessa de Israel, ele tinha que se tornar um prosélito, ele tinha que se converter ao judaísmo, fazer vários rituais e sacrifícios para poder fazer parte daquela nação. Então Deus tem um propósito para Israel e Deus tem um propósito para a igreja, o seu corpo, que é formado na sua maioria por gentios. Todos aqueles que não são judeus são gentios. Então é importante entender isso. Deus tem um propósito, uma missão, uma esperança, um evangelho para Israel. E Deus tem uma missão, um evangelho, uma esperança para a igreja corpo de Cristo. Por exemplo, a esperança de Israel é um reino terrestre. A esperança do corpo de Cristo é o arrebatamento. A mensagem do povo de Israel é o reino está próximo. A mensagem do povo da igreja, do povo não, né? Da igreja, o corpo de Cristo, que não é um povo, uma nação exatamente, mas são pessoas de várias nações que entregam sua vida e creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles se tornam a igreja. Então a mensagem da igreja é: pela graça sois salvos por meio da fé, crê no Senhor Jesus e estareis salvos. Não depende de obras, não depende de rituais, o reino está próximo. Por isso que Pedro pregou: arrependei-vos, serem batizados para a remissão dos pecados, e aí virá o tempo de refrigério. Então vamos entender um pouco historicamente o que tudo isso tem a ver com a gente hoje, porque esses versículos fora de contexto podem estar confundindo a cabeça de todo mundo. Gente, de antemão quero pedir desculpas a vocês se eu estou falando muito rápido, porque esse assunto me empolga muito. Eu amo falar sobre o programa profético, eu amo todo esse conteúdo bíblico onde você traz esclarecimento sobre as coisas que aconteceram, sobre o que está acontecendo hoje e sobre o que vai acontecer no futuro. Eu louvo a Deus pela vida do nosso querido pastor Douglas, ele me ensinou quase tudo que eu sei, eu agradeço muito a Deus pela vida dele, agradeço a Deus pela vida dos outros pastores missionários que fizeram parte da minha vida e me ensinaram também, porém eu acho fantástico isso e todo mundo deveria saber. Se você puder pegar papel e caneta, anote aí, faça um risco na horizontal, que é a linha do tempo, e vamos começar. Porque é importante você entender que João Batista apareceu no deserto pregando um evangelho. Ele apareceu pregando o evangelho do reino. E se você acha que João Batista apareceu pregando a mesma coisa que Jesus pregou, que os 12 pregaram, você está certo. Mas se você acha que João Batista apareceu pregando a mesma coisa que Paulo pregou e que nós devemos pregar, você está errado. Por quê? Confere comigo a Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Mateus, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Precisamos entender que João Batista não apareceu pregando: vamos ser salvos pela graça por meio da fé. João Batista, ele começou a pregar o evangelho do reino: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados. Todos tinham que dar uma prova de fé. O evangelho do reino era salvo pela graça por meio de uma prova de fé. Então o batismo
Era uma prova de fé. Tanto é que em Mateus 28 e Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado. E havia uma exigência para a salvação. Coisa que na dispensação da graça, hoje no presente momento, não existe. O único batismo que deve ser praticado não é por nós, mas é pelo Senhor, que nos coloca em Cristo por meio do Espírito Santo. Esse é o batismo espiritual. Esse é um só batismo que está escrito em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 6. Sobre as 7, uma só coisas. Então é importante estudar a palavra de Deus, porque João Batista apareceu pregando no deserto. Ah, mas Jesus foi batizado. Sim, claro, Jesus foi batizado, porque Jesus veio para cumprir a lei e pregar o evangelho do reino. Jesus não veio para pregar o evangelho da graça. Jesus não veio para pregar, creiam em mim, sejam salvos. Jesus Cristo, ele apareceu pregando e dizendo, abre tua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 17. Nós vimos em Mateus 3, 1 a 3, que João Batista apareceu pregando, arrependei-vos porque é chegado no reino dos céus. E Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 17, continua dizendo, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus começou a pregar o evangelho do reino, é chegado o reino dos céus. Então é importante que você e eu entendamos que Jesus pregou a mesma coisa que João Batista. Jesus homem, Jesus encarnado, não o Senhor Jesus Cristo, aquele que recebeu o nome acima de todo nome após a sua ressurreição. Como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Jesus homem, Jesus 100% Deus, 100% homem. Não estou tirando a divindade do Senhor. Estou referindo ele apenas como Jesus, para que possamos entender que é o homem, o Deus homem encarnado, cumprindo o seu ministério aqui na terra, cumprindo o seu propósito de vir para os seus. Como diz em João capítulo 1, versículo 10. Ele veio para os seus. Perdão, João 1,11. Ele veio para os seus. Então, nós temos que entender que Jesus, 100% Deus, 100% homem, veio para cumprir o seu propósito. Ele veio para guardar a lei, ele veio para cumprir toda a lei, para que ele pudesse ser sacrifício, e por meio do sacrifício dele, nós, na dispensação da graça, pudéssemos ser salvos pelo seu amor derramado na cruz do Calvário. Aí você me diz, tá bom, Jesus começou anunciando o evangelho do reino, mas e os 12? Os 12 devem ter anunciado outra coisa, né? Afinal de contas, Pedro pregou muito, João pregou muito. Se você abrir sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7, você vai ver o que Pedro, os 12, na verdade, pregaram. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Mais uma vez eu peço desculpas por qualquer barulhinho. Só para você saber, meus filhos estão em casa, então Mônica está fazendo um verdadeiro esforço de guerra para apoiar aqui na técnica e poder evitar maiores barulhos dos nossos filhos e possamos ter um estudo maravilhoso para a glória de Deus, tá? Então se você ouvir qualquer ai, para, pai, mãe, é Matias e Douglas, não se preocupe. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7, diz o seguinte, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Entenda, João Batista apareceu no deserto, pregando o evangelho do reino. Para quem? Para os judeus. Jesus começou a pregar desde então para quem? Para os judeus. Ele mandou os 12 pregarem o mesmo evangelho que ele estava pregando para quem? Para os judeus. Então Jesus mandou os 12 irem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse no versículo 5, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas antes ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós temos que entender que Deus tem um propósito para Israel. Ele cumpriu enviando o seu Messias, o Deus encarnado ali, o homem, para que pudesse cumprir esses propósitos na vida de Israel. Tanto é que ele foi condenado, foi sepultado, mas acima de tudo ele ressuscitou, cumprindo todas as profecias a respeito dele.
O Senhor Jesus Cristo cumpriu todas as profecias a respeito do Messias, só que o povo de Israel esperava apenas o Salvador, aquele que viria como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e livraria a nação de Israel de todos os seus inimigos. Mas o rei precisava vir primeiro para morrer, para poder nos libertar da condenação do pecado. E depois ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para reinar com vara de ferro e libertar Israel sim de todos os seus inimigos. Lucas, capítulo 9, versículo 22, fala que era necessário que o Senhor Jesus Cristo morresse. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 22. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos, dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Mateus capítulo 16, ele fala também da mesma coisa. Mateus capítulo 16, versículo 21. Ele diz o seguinte: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, Cristo ele precisava cumprir a vontade de Deus. Ele foi morto, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. Foi visto por muitas testemunhas. E ele passou 40 dias aqui na terra, ensinando seus discípulos, conversando com eles, compartilhando da palavra de Deus. Marcos capítulo 16, versículos 13 a 19, fala desse período de 40 dias que o Senhor Jesus passou aqui com o seu povo, ensinando e compartilhando com eles a vontade de Deus para Israel, não para a igreja, corpo de Cristo. Apesar de que esses ensinos do Senhor resultaram em uma igreja, uma eclesia, no ajuntamento do povo de Deus ali. Só que essa igreja era a igreja messiânica, era a igreja primitiva, não é a igreja corpo de Cristo. É importante separar isso. Em Atos capítulo 2, não foi o início do corpo de Cristo. Atos capítulo 2 foi o início da igreja messiânica, que é fruto desses 40 dias que o Senhor passou com o seu povo, e depois houve o derramamento do Espírito. E aí houve todo o período de Pentecostes, que nós vamos chegar daqui a pouco. Vamos ler juntos? Marcos capítulo 16, a partir do versículo 9 até o versículo 19, diz o seguinte: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo dela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que anunciaram aos outros, mas nem ainda esses creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançando-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que já tinham visto que ele já tinha ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então é importante entender que o Senhor Jesus passou 40 dias ensinando aos seus discípulos a vontade de Deus para o povo de Israel ainda. Deus perdoou o povo de Israel quando Jesus na cruz falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então o Senhor Jesus clamou a Deus pelo seu povo, Deus perdoou e deu mais uma chance. Tanto é que em Atos capítulo 1, versículos 5 a 11, Atos capítulo 1, versículos 5 a 11, retrata um pouco mais dos últimos dias do Senhor com os seus discípulos. Ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo
não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Houve a promessa do Espírito Santo ser derramado entre os discípulos que estavam ali reunidos, cerca de 120 discípulos que estavam juntos do Senhor, e viram ele ser ascendido aos céus. Havia promessa, por quê? Porque era para que nesse período o reino ser restaurado a Israel. Era a promessa que Deus fez ao povo de Israel, a esperança do povo de Israel era a restauração do reino. Apesar do Senhor ter dito: não convém vocês saber se é esse tempo, se não é. Porém, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. E se os líderes de Israel houvessem se arrependido depois dos 2 discursos de Pedro, que nós vamos ver daqui a pouco em Atos capítulo 2 e em Atos capítulo 3, nós veríamos o reino ser estabelecido em Israel. Só que antes do reino ser estabelecido, teria que vir a tribulação. E a tribulação, sim, é o cumprimento daquelas profecias que são citadas em Lucas 21, em Mateus 24. Então é importante entender que se os líderes de Israel não tivessem rejeitado o Senhor Jesus Cristo, a história continuaria. E o próximo evento após Pentecostes seria a tribulação. Então, logo após, poucos dias depois do Senhor ter subido, cerca de 10 dias depois, houve a festa de Pentecostes. E havendo a festa de Pentecostes, uma festa que sempre acontece todos os anos em Israel, especificamente esse ano citado aqui na Bíblia, em Atos capítulo 2, houve o derramamento do Espírito Santo. E aí, se você ler em Atos capítulo 2, versículos 1 a 13, você vai ver o que aconteceu nesse período. É um período muito importante da história de Israel, onde eles foram revestidos com poder e começaram a falar em novos idiomas, onde judeus, nunca antes letrados, estudados, começaram a falar em idiomas conhecidos. Cerca de 14 nações estavam representadas no dia de Pentecostes, e o testemunho deles era, segundo aqui no versículo 12, e todos estes se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo para cada um, os outros, o que isso quer dizer? E outros diziam, zombando, que estavam cheios de mosto. Por quê? Se você ler aqui do versículo 8 até o versículo 11, você vai ver que: como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, que habitavam em toda a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvidos em nossa própria língua ouvir falar das grandezas de Deus. Então foi isso que aconteceu em Pentecostes. O revestimento do Espírito Santo resultou em poder para falar em novos idiomas, e com isso eles tiveram coragem e ousadia para continuar pregando o Evangelho. Por isso que Pedro se levantou em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Se você puder depois, com calma, você vai ler Atos capítulo 14, Atos capítulo 2, versículos 14 a 21. Versículo 14 diz: Pedro, pondo-se de pé com os 12, levantou a sua voz, dizendo: Homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Vê que interessante. Existiam 14 nações representadas aqui nesse dia. Muitos deles já eram prosélitos, mas é interessante que Pedro apenas prega para os homens judeus, todos que habitam em Jerusalém. Veja como isso é notório.
o discurso de Pedro e tudo o que estava acontecendo. Ele falou apenas para homens judeus e não para todos os prosélitos e as pessoas que estavam lá. Aí você não, avança mais um pouco, no versículo 22 ele continua dizendo: homens israelitas, escutai essas palavras. Então Pedro ainda estava pregando para judeus. Claro, gentios se converteram, mas eles tiveram que se tornar prosélitos. Eles tinham que reconhecer a soberania da nação de Israel, negar sua nacionalidade, fazer voto judaico, fazer sacrifício, e aí sim se tornar prosélito. Era alguém convertido ao judaísmo, alguém de outra nação convertido ao judaísmo. Então, eles não eram salvos hoje como é hoje. Eles não eram salvos pela graça, por meio da fé, respeitando a sua individualidade, mas ele tornando parte de um todo espiritual, que é o corpo de Cristo. Você tinha que deixar de ser você e se tornar um prosélito, para que você pudesse ser convertido. Então esse é o primeiro discurso de Pedro no dia de Pentecostes. E você pode ver que no discurso de Pedro, no discurso de Pedro mais para frente, cerca do versículo 16 até o versículo 21, ele cita o profeta Joel. Então você vê que Pentecostes foi algo profetizado. Então, se a nação de Israel, os líderes de Israel, se arrependessem desse primeiro discurso de Pedro, não haveria dispensação da graça. Se os líderes de Israel tivessem se arrependido do pecado de ter crucificado a Cristo, Deus enviaria Cristo de volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas antes disso haveria a tribulação e o cumprimento das profecias, como diz em Lucas capítulo 21, Mateus 24. Então por isso que não é o fim ainda. O fim deve vir depois. Ele viria. Teria já acontecido se os líderes de Israel houvessem se arrependido, mas eles não se arrependeram. Tanto é que Pedro fez mais um discurso em Atos capítulo 3, agora do versículo 11 até o versículo 21. E ele diz: e apegando-se o coxo, se você ler o Atos 3, do 1 ao 10, você vai ver a cura do coxo no templo e a razão pelo qual Pedro mais uma vez se levantou e pregou. Ele apegando-se ao coxo que fora curado, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Então nós temos que entender que Pedro, pela segunda vez, pregou para judeus. Não foi para gentios, para judeus. Então ele ofereceu mais uma vez a salvação aos líderes de Israel. No primeiro discurso, cerca de 3.000 pessoas se converteram. No segundo discurso, cerca de 5.000 pessoas se converteram. Mas ainda assim, não foram os líderes de Israel. Não foram aqueles que poderiam tomar decisões pelo povo. Mas foram pessoas, graças a Deus, que foram salvos, cristãos, mas não foram a liderança de Israel. Então, a nação não se converteu como um todo para cumprir o propósito de Deus. Mas ainda assim, Deus dá mais uma chance, Deus dá várias chances. Mas em Atos capítulo 7, versículos 54 a 60, nós vemos a última cartada, o último não, digamos assim, dos líderes de Israel a Jesus, a pregação do Evangelho. Nós vemos que em Atos capítulo 4 começou a primeira perseguição, em Atos capítulo 8 já tem a quarta perseguição. Então, em Atos capítulo 7, versículos 54 a 60, nós encontramos o apedrejamento de Estevão, um homem que foi fiel ao Senhor, pregou o Evangelho, foi preso por pregar o Evangelho. Ele foi confrontar o Sinédrio e eles tamparam os ouvidos com ódio, pegaram pedras, jogaram ele no chão e apedrejaram Estevão. E com isso, um jovem chamado Saulo de Tarso, que tinham deixado seus casacos, suas túnicas aos pés dele, iniciou a perseguição contra o povo de Israel. Saulo de Tarso encabeçou a perseguição contra os cristãos. Mais para frente, o Senhor Jesus apareceu a ele a caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, quando ele estava indo ameaçar, prender, matar, torturar cristãos. Apareceu a Saulo e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor, como eu te persigo quando persegue os meus? E ali
ele viu a glória do Senhor, ficou cego 3 dias sem comer, sem beber. Ananias foi lá, ele se converteu, foi batizado, deixado de ser chamado de Saulo para ser chamado de Paulo, e se tornou o apóstolo aos gentios. Em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, Paulo começa o que seria a dispensação da graça de Deus. Atos 9, 15 e 16 diz: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. O Senhor começou o propósito dele com a dispensação da graça e alcançar os gentios quando levantou Saulo de Tarso, quando o salvou, quando o fez entender que ele não deveria fazer a vontade de homens, mas sim a vontade de Deus. E com isso, Deus inicia, por meio do apóstolo Paulo, a dispensação da graça de Deus. Quer entender um pouquinho mais da dispensação da graça de Deus? Vamos ler juntos Efésios capítulo 3, versículos 1 a 12. Se você quer uma base para defender a dispensação da graça de Deus, esse é o texto, na minha opinião. Então, vamos ler juntos esses 12 versículos, para que você possa entender junto comigo tudo que diz respeito da dispensação da graça. Não é tudo, exatamente tudo. É um resumo, mas muito importante para que você e eu possamos entender o que aconteceu e o que Deus fez através da vida do apóstolo Paulo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério, manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, poderes perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifesto ao Filho dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Preste atenção numa coisa. A dispensação da graça de Deus, ela é um parênteses na história. Não é o plano B de Deus. Deus já sabia, com sua soberania, com a sua onisciência, que os líderes de Israel iriam rejeitá-lo. Então ele já tinha preparado isso para alcançar os gentios. Só que mesmo assim, ele, em sua infinita misericórdia e graça, deu ao homem a opção de escolha. Mas ele sabia como escolher errado. Por isso que ele já estava preparado a dispensação da graça. E a dispensação da graça tira a exclusividade do povo de Israel e coloca judeus e gentios formando um só corpo, tornando todos nós um em Cristo. Não por nossas obras, não por nosso mérito, mas pela graça de Deus. Então é entender que quando Estevão foi apedrejado, os líderes de Israel disseram o último não para Deus, iniciaram a última perseguição, última não, né, digamos, a mais pesada, foi quando Deus decidiu salvar o apóstolo Paulo para que ele pudesse ser o apóstolo aos gentios. E esse homem, que antes era perseguidor, passou a ser perseguido pelo nome do Senhor. É interessante demais entender isso, tá? Perceba isso. Lembrando que eu estou falando apenas um breve resumo, eu não estou aqui dando todos os detalhes, explicando tudo com os mínimos. É só estou abrangendo bem rapidinho para que você possa entender um pouco do que está acontecendo. Tudo o que aconteceu até o apedrejamento de Estevão foi profetizado. Se você ler Atos capítulo 3, versículo 18, olha o que diz. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus santos profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Você vê que é citado em Atos 2, em Atos 3 é citado Davi, é citado Joel, é citado Isaías, é citado vários profetas. Porém, o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios capítulo 3, versículo 5, o qual no outro século não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos
qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança nele, pela fé. Então, isso é a dispensação da graça. Um mistério que não foi revelado a ninguém, que Deus manteve oculto nos seus propósitos. Deixa um dedo em Efésios 3 e vê comigo aqui, por favor, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. E preste atenção aqui no que o apóstolo Paulo escreve, que Deus está falando a ele, falando à igreja e está falando a nós. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 2, versículos 6, 7 e 8. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Veja que interessante. O apóstolo Paulo está falando agora do conhecimento revelado do mistério da graça de Deus, que nunca foi revelado, porque se houvesse sido revelado, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Afinal de contas, é graças à crucificação do Senhor que hoje somos salvos pela graça por meio da fé. Amém? Eu vou parar aqui. Pretendo terça-feira dessa semana agora que está entrando, hoje é quinta. Nós pretendemos na próxima terça, dia 30, hoje é quinta-feira, dia 26, na próxima terça, dia 30, dar continuidade desse estudo. É muita coisa, eu estou falando só um resumo básico, viu? Mas terça-feira, se Deus quiser, a gente volta, apresenta o gráfico aqui bem bonitinho. Você vai poder acompanhar passo a passo, cada referência, cada detalhe. E algumas coisas que eu estou pulando, porque o tempo está voando e eu não quero sugar muito do seu tempo. Mas eu quero que você tenha interesse em estudar a palavra de Deus. Nós chegamos na dispensação da graça, mas ainda vamos dar base a você para você entender que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da tribulação. Você precisa entender versículos que comprovam que Paulo é o apóstolo e que Deus revelou a ele um novo evangelho, o evangelho da graça, que Paulo não prega a mesma coisa que Jesus, apenas com as palavras diferentes. Paulo não prega a mesma coisa de Pedro, só que com as palavras diferentes. Você precisa entender que Paulo prega um novo evangelho. Depois disso vamos ver o arrebatamento, vamos ver a tribulação, a segunda volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Nós vamos ver a batalha de Armagedon, os 1000 anos do reino, a batalha de Gog e Magog, o grande trono branco, novo céu e nova terra, para fechar com chave de ouro, tá certo? Então, aguardo vocês terça-feira, dia 30, às 19h30, para juntos continuarmos estudando a palavra de Deus, tá certo? Peço, irmãos, que estejam orando por nós. As redes sociais estão travadas, Facebook, Instagram tá bugado, então assim, nós estamos tendo muitas dificuldades, então pedimos que vocês tenham paciência, orem por nós, nos apoiem, para que o evangelho do Senhor alcance o máximo de pessoas possíveis, para a glória de Deus, tá certo? Vamos orar juntos, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de termos estar aqui. Pai, te louvamos e te agradecemos por cada vida, cada irmão aqui presente, ó Deus, que deu ouvidos à tua palavra, que está estudando a tua palavra, que tem se dedicado ao conhecimento da tua vontade. Clama a ti, Deus, que tu possas fazer o teu querer, o teu realizar, conforme tua boa vontade na vida de cada um. Que eles possam entender a tua vontade, viver uma vida santa e livre de qualquer medo e pressão de condenação, porque o teu poder, o teu nome nos liberta de toda e qualquer obrigação e condenação do pecado. Te agradecemos pela vida eterna em Cristo, que possamos realmente entender que não é o fim. Muita coisa ainda tem que acontecer e que o teu nome seja glorificado no tempo que estivermos aqui. Queremos, ó Deus, te louvar e te agradecer por tudo. No nome santo do Senhor Jesus, oro e agradeço. Amém. Que Deus continue abençoando vocês, meus irmãos. Até a próxima. Valeu, viu?